Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada uma de nossas famílias. Seja bem-vindo à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Nós já vamos começar a nossa lição, mas vamos orar, vamos falar com Deus, pedir que Ele nos abençoe em nosso estudo de hoje. Senhor, te damos graças, ó Pai, porque podemos estudar a Tua palavra e te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações segundo a Tua vontade. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema Gênesis e para isso estudamos a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje é Distanciando-se de Deus. Hoje nós vamos tratar sobre os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Gênesis. Vida próspera do lado de fora do paraíso. Isso se encontra no capítulo 4, versos de 1 a 4. Diz assim o texto. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Queridos, é interessante que aqui o texto começa após a expulsão do homem e da mulher do Jardim do Éden. Parecia que a coisa estava caminhando relativamente bem. O texto diz que Adão conheceu Eva, em algumas versões. Na NVI diz, Adão teve relações com Eva. E Eva deu à luz então a Caim. Aqui nós precisamos fazer uma observação. Há quem defenda que o pecado de Adão e Eva tinha sido o ato sexual, mas isso não é uma verdade. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência ao limite imposto pelo Senhor. Nós já vimos isso na lição anterior. Então, devemos lembrar aqui que essas narrativas elas não estão necessariamente numa ordem cronológica. O fato do texto mencionar aqui, no capítulo 4, que Adão teve relações com Eva, não quer dizer que Adão e Eva não tinham tido relações anteriormente. É apenas um apontamento textual aqui. Mas então nós vimos que Eva deu à luz a Caim, seu primeiro filho. O segundo filho do casal, ele se chama Abel. O nome de Caim e Abel, eles trazem algumas cargas muito interessantes. Caim significa aquisição ou remissão, ou seja, nós vemos aqui que Eva, ela estava admitindo que esse filho seria como um sinal do perdão de Deus à sua rebeldia. E o nome de Abel significa vapor, vaidade. Podemos perceber aqui também que o homem que antes ele quisera ser igual a Deus, agora ele está percebendo que a sua vida é como um vapor, que a sua vida é como uma vaidade, é como um sopro diante da eternidade do Criador. Os nomes, então, dos filhos de Adão e Eva, aqui eles seriam uma declaração de arrependimento daquele casal. Asperezas da vida do lado de fora do paraíso. Isso se encontra no capítulo 4, versos de 4 a 16. Diz assim o texto. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou a seu irmão Abel e o matou. Verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável pelo meu irmão? Verso 10. Disse o Senhor,
O que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Queridos, nós vemos aqui que os dois irmãos, eles tinham vocações diferentes. Abel, ele era alguém que cuidava do rebanho e Caim se dedicava à agricultura. Caim, por sua vez, ele não é aceito. Vamos voltar aqui no verso 4. O verso 4 é muito interessante porque nós vemos que o Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. É precioso nós entendermos que o Senhor está olhando primeiro para o ofertante e depois para a oferta. Por isso que o texto diz Abel e sua oferta, Caim e sua oferta. O Senhor aqui ele está olhando para o coração do ofertante em primeiro lugar e depois para a oferta apresentada. Então, quando o Senhor ele recusa ou ele não aceita a oferta de Caim, o texto diz: não aceitou Caim e sua oferta. Lemos também no verso 7 que o Senhor diz assim para Caim: se você fizer o bem, não será aceito. Então, isso explica que o Senhor está olhando o proceder do ofertante em primeiro lugar e depois a oferta. Caim, ele de alguma forma não estava procedendo bem. Ele não fizera o bem e por isso não fora aceito. E nós vemos então aqui no verso 13 que Caim diz assim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. A palavra original aqui para castigo, ela também tem como conotação pecado. Isso se torna mais claro para nós à medida que nós percebemos que Caim aqui está expressando arrependimento. Ele está dizendo: o meu pecado é maior do que eu posso suportar. O verso seguinte, ele corrobora com essa ideia, quando ele vai dizer que o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então, nós vemos que diante desse arrependimento de Caim, o Senhor está fazendo um pacto de livramento com ele, de modo que ele não seria morto por conta daquele pecado. O verso 17 vai seguir a narrativa e diz assim: Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. Verso 18. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusael e Metusael Lameque. Queridos, nós vemos aqui que a narrativa segue. Caim ele gerou um filho, edificou uma cidade e na 5ª geração de Caim, que nós chegamos a Lameque, nós vemos o primeiro bígamo da narrativa bíblica. Isso encontra-se aqui no verso 19. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zilá. E o texto vai dizer então que Lameque, além de bígamo, também era alguém muito violento. No verso de número 23, ele vai dizer que matou um homem porque o feriu e um menino porque o havia machucado. Então, queridos, a partir de então, essa descendência de Caim, ela vai ser tida como uma descendência daqueles que fazem coisas que desagradam ao Senhor, uma descendência muito violenta. Ao passo que Eva também, ela teve um outro filho, chamado Sete. Isso encontra-se aqui no verso 25, quando diz: novamente Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel.
visto que Caim o matou. Sete significa compensação. Então, a Sete nasceu mais um filho chamado Enos. Enos significa mortal. Isso no verso 26, nós vemos o nascimento de Enos. Então aquela família estava diante agora da morte, estava tendo que conviver com a morte. Ela já entendia da sua mortalidade. E aí é interessante que ainda no verso 26 do capítulo 4, vemos, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então aquela família, diante da possibilidade de morte, ela começa a invocar o nome do Senhor. Renovação da comunhão fora do paraíso. Capítulo 5, versos de 1 a 32. Aqui nós vamos ver a linhagem de Adão, a sua descendência sendo descrita através do seu filho Sete. E como está descrito aqui, Sete, ele foi gerado à imagem de Adão. Verso 3 do capítulo 5 diz assim: aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Então aqui nós estamos vendo que nesse capítulo 5 serão apresentadas 10 gerações. Essas 10 gerações são as gerações que adoravam ao Senhor. Isso nos mostra a renovação da comunhão com o Senhor através das gerações descendentes de Adão, mas da linhagem de Sete, de seu filho Sete. Julgamento e misericórdia fora do paraíso. Capítulo 6, versos de 1 a 22 de Gênesis. Farei a leitura de alguns versos aqui. Verso 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Vemos aqui que está havendo uma multiplicação da maldade, uma multiplicação da perversidade do homem. No verso 8, diz assim a palavra: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então aqui surge um novo personagem, Noé. Noé significa consolo, e ele tem um papel muito especial no plano de Deus. Diante daquela sociedade tão corrupta, tão violenta, o Senhor ele está providenciando um consolo, ele está providenciando um novo começo através da família de Noé. Nós vimos aqui no verso 2 que os filhos de Deus, eles haviam visto que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Queridos, nós precisamos fazer aqui uma observação. Esse é um texto que algumas pessoas têm alguns entendimentos um pouco diferentes, mas nós vemos aqui no contexto que o mal havia ultrapassado os limites. E então, o texto vai dizer que os filhos de Deus estão escolhendo filhas dos homens. Alguns vão dizer que filhos de Deus aqui seriam criaturas angelicais, mas nos parece mais acertado entender que é uma referência à linhagem de Sete, ou aquela linhagem que havia se mantido mais piedosa. Esses seriam os filhos de Deus, ao passo que eles haviam se casado com mulheres de linhagem pecaminosa, ou seja, mulheres que eram da linhagem de Caim. Então, por isso, a perversidade está sendo expandida. Está havendo, então, uma multiplicação de homens que estão agindo de maneira que desagrada ao Senhor. Isso tem tudo a ver com o que Jesus nos diz no capítulo 22, verso 30 do Evangelho de Mateus, quando ele vai dizer que os anjos não se casam. Então, por isso nós entendemos que filhos de Deus seria a referência à linhagem de Sete, e filhos dos homens, ou filhas dos homens, seria uma referência à linhagem de Caim. Nós precisamos aqui também fazer uma consideração no verso 6, quando diz: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração.
um Senhor que se arrepende? É possível Deus se arrepender de alguma coisa? Não, o Senhor não se arrepende. Mas então por que está escrito isso aqui? Aqui nós temos uma figura que nós chamamos de antropopatismo, ou seja, a atribuição de sentimentos humanos à divindade, como uma forma de nós entendermos, de nós humanos compreendermos o sofrimento que Deus estava sentindo diante daquela humanidade pecadora. Assim é, Deus sofre quando o homem peca. Mas, voltando aqui à ideia de arrependimento divino, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende. Trata-se aqui de uma figura para nos mostrar o seu sentimento diante do pecado da humanidade. Aplicações para a vida. Bom, queridos, nós vemos aqui que não há pecado que fique encoberto diante dos olhos do Senhor. Não há pecado meu, seu, que nós não devamos confessá-lo diante de Deus, pois ele não há de ficar encoberto diante do Senhor. Vemos também que, mesmo num ambiente tão corrupto, o Senhor ele provê o consolo, ele provê o caminho de restauração da comunhão entre o homem e Deus. Foi assim com Noé, que através da sua arca ali, onde ele estava levando toda a sua família, ele foi um novo começo, ele representou um novo começo para aquela humanidade pecadora. E assim também é conosco hoje. Hoje nós temos em Jesus Cristo a arca, ou o caminho pelo qual nós alcançamos a salvação. E essa é a nossa lição de hoje. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Nós clamamos a Ti que nós possamos viver com corações arrependidos, com corações voltados a Ti, com corações que Te agradem, ó Pai. Muito obrigado por cada família aqui que nos acompanha. Eu peço uma bênção sobre cada uma delas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco, enviando a sua dúvida, o seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá, e Missões, Igreja de Irajá. Não se esqueça também, se você puder, inscreva-se em nosso canal, acompanhe nossas lições e as demais programações de nossa igreja. Muito obrigado por você que está aqui conosco na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.